Olá, tudo bem? Eu estou lendo A Produção da Globalização. É uma introdução para falar exatamente esta era a qual nós vivemos, que é a era da informação. A era da informação que é sistematizada. Esse é um livro, para ser lido com um certo cuidado, pois aqui nós estamos falando de um pensador que viveu por volta de, no século XX, final do século XX. Esse autor é o Milton Santos, e o texto em questão é por uma outra globalização do pensamento único ao pensamento universal. Do pensamento único ao pensamento universal é um texto do pensamento único, aliás, à consciência universal. O pensamento único à consciência universal é exatamente esse texto que busca prescrutar com o leitor que mecanismo de tecnicidade é esse que visa apenas alguns a esfera do poder, e como que isto acontece ao longo da humanidade, tendo o dinheiro como principal órgão gestor disto tudo, dos sistemas técnicos assim viáveis. Não é? A globalização, escreve ele, é de certa forma o ápice do processo de internacionalização do mundo. Não é? Então, esse processo de internacionalização do mundo é um processo a qual vislumbra exatamente esse intercâmbio entre nações. Não é? Esse intercâmbio entre nações, ele pode ser visto de diversas formas, inclusive isso do que ele chama posteriormente, não é? De uma certa filosofia da técnica, não é? Da técnica, ou seja, como que isto incorre na realidade, não é? Há dois elementos fundamentais, ele fala aí, não é, que devemos levar em conta, que é o estado das técnicas e o estado da política, não é? O estado da técnica, não é? Ou seja, aquilo que é desenvolvido e que sistematiza toda aquela realidade, e o sistema da política, não é? Que é esse livre prescrutar dentro de uma esfera a qual tangencia a democracia da palavra. Não é? Então, se nós estamos em uma esfera de democracia da palavra, contenciona o indivíduo a falar sobre o todo e o obriga a falar sobre obriga não, mas dá-lhe o direito para falar sobre o todo, não é? E o não falar exatamente quer dizer que você consente? Não sei, não é algo a se pensar. Há uma tendência a separar uma coisa da outra, não é? Então, a história a partir das técnicas, como se fosse um evento, e por outro lado, interpretações da história a partir da política, não é? Ou seja, há essas duas vias, não é? A história a partir das técnicas e a história a partir da política, como se elas fossem desvinculadas umas das outras e como se uma não fizesse parte do processo um do outro, não é? E ele defende que nunca houve na história humana separação entre as duas coisas,
Até as técnicas são oferecidas como sistema e realizadas combinadamente através do trabalho e das formas de escolha dos momentos, dos lugares do seu uso, e isso que fez a história. Ou seja, não é? A história ela é feita através de um instrumento que é a técnica, e o que se perpassa a ela é o instrumento político, possibilitando assim dela subsistirem, interagirem e se retroalimentar, não é? Embora seja aí mais imperioso o dinheiro, e aí o dinheiro estaria ligado a esta parte de organização sistemática técnica puramente, e esta sistematização técnica permite com que isto seja vinculado ou desvinculado de determinados meios, não é? Existem técnicas e sistematizações para que isto possa ser estabelecido, não é? E nós estamos falando do que? De uma literatura, não é? Nós estamos vendo em um texto de por volta de, né, esta edição é de 99, creio que o texto ele foi escrito em meados dos anos 90, não é falha minha não ter pesquisado, ou havia pesquisado anteriormente, mas para esse vídeo não pesquisei especificamente, mas o que não é o que demonstra uma certa instabilidade, e aqui o exercício não é de esgotar o texto, mas de levar o texto para debate. Aqui o nosso consenso é um consenso de interpretação do texto e de tentar prescrutar junto a este texto de forma construtiva, não é? Analisando o fenômeno social como ele ocorre nas vias de fato também. Então, no fim do século XX, e graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação. Não é? Técnicas da informação que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema técnico uma presença planetária. No fim do século XX, avanços da ciência, sistema de técnicas presididas pelas técnicas da informação, no fim do século XX, avanços da ciência, não é? Tivemos aí a invenção da computação, não é? É um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, não é? A era televisiva, talvez, presidido pelas técnicas da informação, passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as, assegurando um novo sistema técnico, não é? Uma presença planetária. O avanço da técnica permitiu... desculpa, final do século... acho que aqui ele está falando da década de 60, 70, 80... Não é? Aí a técnica da informação cada vez mais adjacente aos aspectos tangenciais, e aí a era da chegada da internet. Não dá para você pegar um determinado termo e isolar assim tão enfaticamente.
uma leitura filosófica que busca atravessar o próprio sentido preeminentemente geográfico do então filósofo, que é tratar o Milton Santos como ele deve ser tratado, não é? Como ele era tratado como um filósofo, mas é que ele nunca se assumiu como filósofo e sim falava que ele era um geógrafo. Não é um geógrafo. Então, esses temas técnicas, há invenções que perpassam toda a esfera da realidade, toda a esfera da materialidade, inclusive que nos atravessam. Como, por exemplo, um isqueiro, um cigarro, não é? O que você bebe, bafora, enfim, experimenta, não é? Tudo que você, não é, interage assistindo esse vídeo. Tudo isso é um sistema técnico, não é apurado da informação, e que existem determinados meios, determinados mecanismos que adotam isso enquanto medida de autoridade. Um exemplo disso é a capacidade que determinados meios discursivos têm em relação à visão a qual é estabelecido quanto ao todo, não é? Quando nós falamos de esferas, não é, da informação, de trazer a informação para a realidade, de trazer a luz para a realidade, não é? O jornalismo é uma dessas fontes, não é? Que ajudam-nos que ajuda a construir um certo nível de identidade na esfera discursiva. Estava lendo esses dias a Apologia de Sócrates. E a Apologia de Sócrates fala exatamente disto, não é? Desta pessoa punida por apenas querer saber a verdade, querer indagar sobre a realidade. Porque é isso que a filosofia pressupõe, não é? Filosofia pressupõe o quê? Que você, enquanto membro de um corpo, seja ele institucional ou de origem intelectual filosófica, filosofe sem medo e pense sem medo, porque o pensamento ele é livre. Fale sem medo do que deve ser dito, do que deve ser falado, do que deve ser prescrutado, ou seja, não é uma pergunta rigorosa feita. E pensar nisso é pensar sobre a construção, né? Sobre a construção desta realidade, desta globalização. Só que a globalização não é apenas a exigência desse novo sistema de técnicas. Ela é também o resultado das ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial dos processos políticos atualmente eficazes.
Os fatores que contribuem para explicar a arquitetura da globalização atual são a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e a cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na história, representado pela mais-valia. Um mercado global utilizado em sistemas de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Isso poderia ser diferente se seu uso político fosse outro. Esse é o debate central, o único que nos permite ter a esperança de utilizar o sistema técnico contemporâneo a partir de outras formas de ação. Pretendemos aqui enfrentar essa discussão analisando rapidamente alguns dos seus aspectos constitucionais mais relevantes. Então, assim, a globalização ela não é um aspecto somente de um novo sistema de técnicas. Ela é o resultado das ações segundo a emergência de um novo mercado dito global, não é? Ou seja, a produção ela passa a ser a nível global. O que acontece em um lugar influencia diretamente no outro local do planeta. E podemos denotar que certos discursos estabelecem uma via de fato e que vai determinar a realidade de um povo em um determinado momento. Compreende? É quase como um estado de guerra viabilizado o seu discurso pela via da informação. Só que essa informação vai ser consciência de fato ou não? Será que essa consciência vai ser uma consciência global e que permite nós entendermos o todo, ou que veja estabelecer aspectos? Que consciência é essa, não é? Consciência do aparato econômico, né? Do aparato econômico. Porque este aparato dito global de informação permite nós viabilizarmos determinadas informações. Só que essas informações, elas não são e não podem serem atribuídos o aspecto puramente de real. Porque, segundo o fenômeno, são várias vias discursivas, não é? Você é uma via discursiva, o que acontece fora de você é uma via discursiva. Os fatores que contribuem para explicar a arquitetura da globalização atual são a unicidade da técnica,
a convergência dos momentos, a cognoscibilidade, a unicidade da técnica, não é? Quais são os aparatos que nós temos de estabelecer o vínculo contínuo de um determinado acontecimento ou não? A informação. A informação possibilita isto. Mas quais informações chegam até a gente? Quais informações nós consumimos, uma vez que nós mesmos, não é? Segundo um ponto de vista antropológico, estabelece uma via discursiva. Não é? Cada um somos um aspecto constitutivo do discurso que acontece aí na globalidade. A convergência dos momentos, dos acontecimentos, não é? Como eles sucedem, não é? E a cognoscibilidade, ou seja, o quanto é possível e permissível atribuir aquilo aspecto de realidade ou irrealidade. Aí volta aquela questão do discurso que pode ser tido como real e aquele que pode não ser tido como real. Aquele que estabelece um novo senso de realidade é aquele a qual perde, não é? A sua credencial de estabelecer um vínculo de consciência com o outro. Um mercado utilizado em sistemas de técnicas avançadas regula uma globalização perversa, não é? Uma globalização no sentido de não ser tida como algo legítimo de ser construído e de ser permitido. E isso, né, se fosse outro uso político, seria bem mais viável. Né? O debate central permite ter esperança de utilizar o sistema técnico contemporâneo a partir de outras formas de ação. E aí ele vai passar a estabelecer, não é, outras formas de vínculos que vai ser objeto para um próximo vídeo, não é? Colocado no canal ainda hoje. Mas é o seguinte, não é isso, não é? Nós estamos diante de uma técnica que é devidamente institucionalizada e que vincula através do contato com o outro uma via de comunicação. Não é? Sistema Globo de informação, Sistema Único Brasileiro, não é? O Sistema Brasileiro de televisão, por exemplo, Record, não é? São instituições a quais são vinculadas, né? Tem aí a lei de concessão da imprensa e eles estabelecem uma via de comando informacional
muito grande que se nós estimularmos uma comunicação social de cunho mais abrangente, que estabelece exatamente o que nós temos interesse em saber, o que vai mudar de fato, não é? Os aspectos a quais se estabelece no vínculo do indivíduo com o mundo, não é? Nesse aparato, não é, que corresponde ao que nós estabelecemos como sendo sociedade, que é esse social, o viver em comum, dentro de estabelecendo um vínculo com um aparato estatal. Viajei um pouco para dizer sobre este sistema da comunicação que está inserido em várias nuances, não é? Globalização, mas essa globalização, ela, ao meu ver, seria como se fosse uma casca de cebola, não é? Que estabelece várias camadas, não é? Conforme é a escrita da Terra. Então, assim, vamos avançar um pouco mais na leitura, e o próximo vídeo é a unicidade da Terra.